o meu nome é Kizzy, né, eu sou professora, sou docente da universidade, sou mestre em ciências da saúde, né, eu sou professora de saúde da mulher, do curso de enfermagem e saúde da criança também. Eu faço parte do programa de residência, né, da Universidade Federal do Acre, da Coremo. Também sou professora de 2 disciplinas da medicina, né, que é gênero e violência contra as mulheres, e também sou professora da PIS, né, então de alguma forma a gente vai se encontrar em alguns momentos, tá? Bom, gente, essa é uma aula que eu gosto muito de dar. Na verdade, eu também sou especialista em atenção primária à saúde, então eu acho uma aula muito relevante para vocês, né? Então, assim, quando a gente fala de alterações fisiológicas, né, da gravidez, é, é uma aula muito importante, porque durante toda a gestação, todas essas mudanças, né, a gente tem aí a preocupação, né, de estar orientando as nossas mulheres. Então, assim, não só falando, vocês vão ver que algumas vezes eu vou citar algumas experiências, por quê? Né? Essas alterações fisiológicas, elas são muito trabalhadas durante o pré-natal, né? Não só por nós nessa aula aqui, né? A nossa conversa, né? Mas por que ela é tão importante? Porque essas alterações ou modificações ou até adaptações que eu posso utilizar, né, as terminações que eu posso utilizar relacionadas à fisiologia da gravidez, ela precisa ser trabalhada, né, no pré-natal. E a principal protagonista disso tudo é a nossa grávida, tá? Então, por isso que eu fiz, né, um slide aqui falando do pré-natal, porque é dentro dele que a gente vai perceber todas essas alterações, adaptações fisiológicas durante a gravidez. Bom, gente, a nossa aula, nesse momento, o objetivo não é o pré-natal, né? Mas o pré-natal, ele tem o objetivo de quê? Né? De assegurar um bebê saudável e um parto seguro para a mãe. Então, por que essa aula é extremamente importante? Porque é durante o pré-natal que eu vou acompanhar todas essas modificações e essas adaptações fisiológicas nessa gestante. Né? E vai ser no pré-natal que eu vou poder fazer todas as minhas intervenções, né? Embora nós vamos falar da fisiologia, né? Da gravidez, né, das alterações fisiológicas, né, eu preciso acompanhar durante o pré-natal para saber se realmente, né, essa gestação ela vai evoluir para um parto seguro e um bebê saudável, tá? Bom, gente, eu coloquei aqui, na verdade, os cadernos de atenção básica do Ministério da Saúde, tá? Parte deles eu utilizei para a nossa aula de hoje e quero dizer que são os cadernos que hoje, né, regem o nosso protocolo do pré-natal da atenção primária, tá? Então, nós temos aí o caderno 32, que fala de parto, na verdade, pré-natal, parto e puerpério, tá? Nós também temos o protocolo de atenção básica do Sírio-Libanês, que hoje, na verdade, é uma referência muito nova para nós, né? Alguns protocolos que mudaram. E nós também temos o manual de alto risco, né? Por isso que eu estou falando que as adaptações fisiológicas, né, durante o pré-natal, é muito importante a gente acompanhar, né? Porque é aí que eu vou saber e vou classificar como vai ser esse parto. Se ele é um parto de baixo risco, ou se ele vai ser um parto de alto risco, se ele é um pré-natal de baixo risco, ou se ele é um pré-natal de alto risco ou de baixo risco, certo? Então, esses são alguns manuais, né, que nós utilizamos, né, os protocolos durante o pré-natal e que falam muito sobre as adaptações fisiológicas da grávida, tá? Bom, gente, então as alterações ou adaptações ou modificações fisiológicas durante a gravidez, elas são divididas em 3, né? As anatômicas, as fisiológicas, as bioquímicas, né? Por que eu tenho que entender tudo isso? Porque eu preciso garantir uma gestação saudável para essa mulher, né? Um bom desenvolvimento do feto, né? E garantir que o parto dela seja seguro, tá? Então vamos lá. Nós vamos ter alterações emocionais e psicológicas dessa mulher,
né? Muitas vezes a gente quer falar muito sobre a fisiologia, a bioquímica, né? A biologia dessas adaptações, mas o fator emocional, psicológico durante a gestação é extremamente importante, né? É uma adaptação que a mulher passa, né? Uma modificação na vida dela, né? E nem sempre uma mulher ela está pronta para gestar. E mesmo as mulheres que estão prontas para gestar, nós precisamos dar um olhar, né? Para esse fator emocional e psicológico. Porque essas adaptações, pessoal, elas vão modificar o corpo da mulher, né? Elas vão modificar a rotina dela, né? Então, tem um bebê chegando, né? Então, assim, toda a vida social, esse contexto social da mulher vai mudar durante a gestação e logo depois do nascimento do bebezinho dela, né? Nós também vamos ter as alterações dos órgãos reprodutores, das mamas, do abdômen, das glândulas endócrinas, do sistema cardiovascular dessa mulher, do sistema respiratório, do sistema urinário, do peso corporal dela, do trato gastrointestinal, do sistema musculoesquelético, da pele. São muitas alterações. Então vamos lá, pessoal. Então vamos começar. Bom, nós vamos começar pelos órgãos reprodutores, né? Bom, o útero, ele vai sofrer algumas alterações, né? Tô vendo aí que vocês estão falando aí dos brindes, né, pessoal? Eu não vou conseguir acompanhar o chat, tá? É isso mesmo, Cássia. Esses são os brindes da aula, já eu Isso. mostro. Certo. Obrigada, professora. Bom, gente, então vamos lá. Bom, o primeiro órgão que nós vamos falar, né, do aparelho reprodutor, nós vamos falar do útero, né? Ele vai mudar na sua consistência, na sua forma, no seu volume, na sua capacidade, na sua posição e na sua espessura, né? Então, nós vamos ter um aumento acentuado do tamanho do útero, né? A intensificação das contrações de Braxton Hicks, né? O que são contrações de Braxton Hicks? Para quem ainda não sabe, né? São eu vou falar de uma forma que todos entendam. Eu até perguntei assim quais eram os períodos que estariam aqui para falar de uma forma que todos compreendessem a minha linguagem. Bom, pessoal, então as contrações de Braxton Hicks, elas são contrações falsas, né, que preparam para as contrações verdadeiras, né, que são as contrações que antecedem o parto. Então, as contrações verdadeiras, elas são contrações que vêm próximo ao trabalho de parto, né, e elas são extremamente importantes para o trabalho de parto. E elas têm uma intensidade diferente, né? Ela vem acompanhada de dor, de perda de líquido, de perda de tampão mucoso, né? E as contrações de Braxton Hicks não, né? Na verdade, essas contrações de Braxton Hicks, elas podem acontecer durante toda a gestação, tá? Mas ela é mais perceptível, assim, para a mulher a partir da 28ª semana, né? Mas algumas mulheres conseguem perceber bem no início da gestação, tá? Então, as contrações de Braxton Hicks, elas são de intensidade mais fraca, né? E não é acompanhada de dor. Então, a mulher, né, a gestantezinha, ela coloca a mão na barriguinha, ela consegue sentir que algumas áreas do útero dela está endurecido, né? Ela acaba até perguntando pra gente. A gente também consegue verificar durante o pré-natal nas manobras, né, obstétricas, durante a verificação de BCF, a gente consegue perceber se tem ou não as contrações de Braxton Hicks, né? Mas elas são as contrações falsas, né, que prepara para as contrações verdadeiras do parto, tá? Nós também vamos ter as hipertrofias, né, das células musculares e também dos ligamentos do útero, tá? A mudança de forma desse útero e quanto à posição, né? Na verdade, ele é um órgão pélvico, né? E depois de algum tempo ele passa a ser, durante a gestação, um órgão abdominal. Bom, gente, então as células musculares, né, do útero, elas aumentam de 5 a 10 vezes durante a gestação, né? Com 8 semanas, o tamanho e o peso desse útero, ele triplica, né? Com 12 semanas, ele ocupa a cavidade pélvica. Em média, 22 semanas, ele começa a se tornar um órgão abdominal, né? Então, quando a gente for fazer a altura uterina, a gente já consegue sentir ele bem próximo à cicatriz umbilical. De 38 a 40 semanas, ele se encontra
no nível do apêndice tifoide, tá? E com 40 semanas ele fica bem globular e ele desce. Bom, gente, por que aqui a gente fala muito semanas, né? E é uma questão que as mulheres perguntam para nós lá no pré-natal, né? Elas falam assim, por que vocês falam semana, a gente fala meses, né? E às vezes elas perguntam para a gente, quanto equivale tantas semanas, né? Então, assim, porque para nós, na verdade, o que interessa são semanas de gestação, né? Que essa mulher se encontra. Por que semanas? Por que a gente fala semanas e a gente não trabalha com meses? Porque os marcos de desenvolvimento fetal, eles são semanais, né? Então, para nós sempre vamos trabalhar com semanas. Mas quando vocês forem trabalhar lá no pré-natal, não esqueçam de dizer para as mulheres, né, a idade gestacional em meses, porque elas ficam muito perdidas, né? Às vezes elas falam, ela me disse 20 semanas ou 28 semanas, né? Então, o que equivale em meses para essa mulher? Né? É importante falar para ela. Mas durante as aulas a gente vai trabalhar e vai falar em semanas, ok? Bom, gente, eu fiz aqui um quadro, tá? Eu vi aí no chat que a internet está caindo. Vocês estão conseguindo me acompanhar? Aqui tá tudo ok. Ok. Tá. Gente, eu fiz aí um quadro, né? Só para fazer uma comparação de um útero, né, no estado gravídico e do estado não gravídico. Então, o peso, né, do útero, ele vai variar de 50 a 70 gramas, né, no estado não gravídico. No estado gravídico, de 800 a 1.200 gramas. A capacidade, né, dele, não gravídico, é de 6 a 10 ml, e no estado gravídico de 5 a 10 litros. Né? O comprimento, ele varia entre 7 a 8 centímetros, né? E no final da gestação, ele vai variar entre 30 a 35 centímetros, né? A largura do útero é mais ou menos 5 centímetros, né? E no estado gravídico, ele vai variar entre 20 a 25 centímetros, e a profundidade do útero, né? Não gravídico é de 2,5 centímetros em média, e gravídico 22 centímetros. Gente, só voltando aqui no slide anterior, porque eu falei aqui que com 40 semanas ele se torna mais globular e ele desce, né? Aí vocês me perguntam, professora, mas por que, né, 30 semanas, quando ele chega a 40 semanas, ele desce? Porque o bebê, ele começa a se encaixar na cavidade pélvica, né? E a partir do momento que ele se encaixa, o valor da altura uterina, ela é menor, né? Porque o bebê, ele já começa a se encaixar, né, na cavidade pélvica para o parto, tá bom? É por isso que ele desce. Vamos lá. Tá mudando. Certo. Na verdade, gente, aqui também há algumas alterações bem importantes. Então, durante, né, quando a mulher ela está grávida, né, no início da gestação, os hormônios, né, os principais hormônios, né, femininos, que é a progesterona e o estrogênio, eles aumentam, né? Então, eles são responsáveis pela maioria de todas as modificações que a gente vai falar aqui, né? Além de outras glândulas também, tá? Então, o que acontece? Quando a mulher, nesse momento, ela começa a gestar, né, que os hormônios eles aumentam, todo o aparelho reprodutor ele fica mais vascularizado, né? Porque o corpo entende que naquele momento ele precisa, né, de uma vascularização maior, até porque um novo ser está vindo aí. Então, olha só, a cervix, ela tem um aumento na vascularização, ela fica mais edemaciada, tá? Também há um amolecimento dela, né? Então, se a gente fizer o toque dessa mulher, né, no início da gestação, a gente vai conseguir perceber um amolecimento do colo do útero, tá? Então, assim, para quem ainda nunca fez toque, não sabe, né? A gente faz na verdade, uma aproximação assim, né? Então, se eu tocar um útero, um colo de útero, né, de uma mulher não grávida, eu sinto mais ou menos a sensibilidade de estar tocando a ponta do nariz, né?
E quando a mulher, ela está no início da gestação, que eu falo desse amolecimento para vocês, eu tenho a sensação de estar tocando o lábio, tá? Então é um pouquinho diferente quando eu faço o toque, né? Na verdade, esse é um sinal da obstetrícia que a gente usa muito, mas eu não vou estar aprofundando dentro da obstetrícia, tá? Então ele se torna mais macio, mais elástico e mais secretivo, tá, gente? Na verdade, por que ele tem que ficar mais secretivo? Porque o corpo entende que aquele é o canal do parto. Então o corpo ele vai trabalhando para quê? Para deixar ele mais flexível, né? E mais lubrificado para a passagem do bebê. Então, durante o pré-natal, as mulheres elas começam a ter algumas queixas, né? Fala assim, olha, eu acho que eu tô com algum corrimento, né? Porque alterou a secreção da minha vagina, né? Então é muito importante nesse momento a gente identificar para ver se é o aumento, né? Secretivo mesmo, se é o muco cervical que aumentou por conta da gestação e por conta dos hormônios, ou se realmente é uma vaginose ou uma vaginite, né? Mas isso a gente consegue identificar com o PCCU ou com o exame especular, tá? Nós também temos uma mudança da coloração, tá? Tanto da vagina quanto da cervix, por conta desse aumento, né? Do volume de sangue que fica maior nos órgãos reprodutores, tá? E o encurtamento próximo ao termo. O que é o termo? É próximo ao nascimento. Então, o útero, ele já, né? Como ele está já bem grande, já tomou uma forma, né? Bem maior do que ele é anatomicamente numa mulher não grávida, o que acontece? A cervix ela fica mais curta, né? E também por conta do peso do bebê. Bom, outro órgão que também sofre muitas alterações é a vagina, tá, gente? E as mulheres chegam no pré-natal e elas reclamam muito, né? Então elas falam assim: olha, minha vagina ela mudou a forma, ela mudou a cor, ela tá edemaciada, minha vagina tá diferente, ela tá feia, né? E tudo isso, na verdade, causa um desconforto para a mulher, né? Então por isso que eu tô sempre frisando o pré-natal, né? Por que é importante? Porque todas as mudanças do corpo dela, né, para uma mulher, né, antes de ser mãe, ela é uma mulher. Então, toda alteração na imagem corporal dela, isso de alguma forma mexe com ela, né? Então elas chegam lá e elas falam muito da vagina, principalmente que mudou a cor, que tá edemaciada, e às vezes fala que tá com vergonha do parceiro, né? Então a gente vai explicar, vai falar para ela que ela tá sofrendo nesse momento uma alteração hormonal, né? Que deixa a vagina dessa forma, mas depois do parto a vagina vai voltar como era antes, tá bom, gente? Então, assim, ela se torna realmente mais edemaciada, mais arroxeada, tá? Por conta da vascularização e por conta do aumento, né, da progesterona. Mas isso, gente, com o nascer do bebê, né, durante a parte do puerpério, isso volta ao normal, né? Então, assim, é importante a gente esclarecer para ela, né, que tudo isso vai passar, né, que o corpo dela está passando por adaptações, mas que vai voltar ao normal, né? Então, assim, por isso que lá, além de fazer tudo no pré-natal, verificar a altura uterina, VBCF, controlar o peso, o IMC dela, solicitar exames, a gente tem que dar um espaço para ela, né, para ela falar, porque essas alterações fisiológicas podem mexer com a mulher, né? Bom, gente, a vulva também, né? Nós temos uma hipertrofia dos grandes lábios, né? Tudo com relação ao que nós estamos falando, né? Alteração da progesterona, aumenta a vascularização nos órgãos reprodutores, né? Vulva, vagina, cérvix, útero e tudo. Então ela se torna, né? Os grandes lábios se tornam mais maximizados, né? Há uma mudança de coloração, ela se torna mais arroxeada, mais escurecida, né? Também tem surgimento de edema, né? Mas por conta da vascularização mesmo, tá? E o períneo também muda, tá? Então a mulher fala assim: ai, minha vagina, meu períneo, né? Ele tá muito escurecido, né? Então nós temos que explicar para ela que é uma alteração hormonal, mas que depois da gestação isso vai voltar ao normal. Então o períneo, ele também tem um aumento da vascularização, né? Ele vai mudar de cor, ele vai ficar mais arroxeado, mais escurecido.
mas é só por um período de tempo, né? E a gente vai explicar isso para ela. Bom, gente, outro órgão, né, que sofre algumas alterações é a mama, né? E a mama, né, durante a gestação, ela vai sofrer, então, influências dos hormônios ovarianos, placentários, né, e da hipófise anterior, tá? Bom, gente, as mulheres, elas têm uma preocupação muito grande, né, com relação às mamas, na verdade, do corpo todo, abdômen, vagina, nessas alterações e adaptações durante a gestação, tá? Bom, a, as mamas, a gente tem que falar para ela, né, que vai aumentar realmente o volume da mama, né? A firmeza da mama vai alterar um pouco, a vascularização também da mama vai alterar, né? E a gente vai falar para ela todos os cuidados que ela precisa ter durante essas adaptações, para que ela não tenha, né, mais prejuízos posteriormente, né? Como eu estou dizendo, antes de ser mãe, ela é uma mulher. Então, a nossa preocupação é o quê? É que nessas alterações, nessas adaptações, né, ela sofre o menos possível, né? Então, olha só, ele vai ter um aumento, né, no volume, na vascularização. Então, o que eu posso falar para essa mulher? Usar um sutiã com uma sustentabilidade melhor nesse momento, porque elas vão estar maiores, né, mais sensíveis, né? Nós também vamos ter a hiperpigmentação da areola primária, né, mais ou menos com 8 semanas, um aumento da circulação cutânea, que é um sinal que a gente vai falar já já, tá? Os mamilos, eles se tornam mais eréteis, mais sensíveis nesse momento, tá? A multiplicação das glândulas de Montgomery ou Montgomery, depende da forma que vocês querem falar. Por quê? Porque o corpo entende, né, que ela está gestando e que vai vir um bebê aí. Então, na verdade, essas glândulas de Montgomery, elas vão ficar mais aparentes nesse momento, né? E aí algumas mulheres, elas tendem a mexer ou tentar espremer. Então você tem que orientar também a mulher no pré-natal para ela não mexer, porque ela pode ter uma inflamação, ela pode ter uma mastite porque ela mexeu, né, nessas glândulas. Aí você vai explicar para ela por que essas glândulas elas são importantes. Na verdade, ela que vai fazer a lubrificação, né, dessa mama quando o bebê for abocanhar, né? Então, quando eu falo assim para vocês, né, com relação a essas alterações, na verdade, a nossa preocupação é a mulher. Né? Então, quando a gente fala de adaptações, a gente tem que entender que isso tudo que a gente está falando aqui vai interessar para ela lá, porque a protagonista é a mulher, tá? Bom, gente, também aparece as estrias, né, durante a gestação e nas mamas também pode aparecer, tá? Como ela aumenta de volume, né, durante a gestação, há um estiramento da pele, pode apresentar as estrias, né? Nós também temos o aparecimento do colostro em mais ou menos 16 semanas, tá? E aí, algumas mulheres, quando ela vê que está saindo leite, ela espreme o mamilo, tá? Então, você tem que falar para ela, olha, o colostro, ele é importante, né? É o primeiro leite para o bebê. Então, fala para ela não estimular durante a gestação, tá? A gente tem que orientar isso para ela. E as mamas vão ficar mais sensíveis, né, ao toque durante a gestação. Então, sim, pessoal, quando vem uma mulher, né, para fazer um diagnóstico de gravidez para nós, né, não é só pegar o teste, dar para ela e falar assim: olha, a senhora faz o teste, né? Se der positivo, a senhora volta para o pré-natal, se der negativo, a gente vai investigar outra coisa, né? Tudo isso que a gente está falando são sinais que podem mostrar que essa mulher pode estar grávida, mesmo que ela ainda não tenha, né, um exame em mãos, né? Então, são sinais sugestivos de gravidez, tá? Bom, então olha só. A rede venosa, né, ela aumenta, então tem aí a primeira foto. Então a mama ela fica mais volumosa e essa rede venosa ela fica mais aparente, tá? Olha aí os tubérculos, né, de Montgomery. Eles são, né, eles se multiplicam, eles ficam além da areola também, né? Então é importante falar para a mulher não espremer, porque às vezes ela pensa que pode mexer e aí pode inflamar e ela ter uma mastite durante a gestação e isso não vai ser legal. Bom, nós também temos a rede de Hunter, que é o sinal de Hunter. O que é? Na verdade, pessoal,
a auréola, ela é bem definida, né? Quando a mulher não está no momento não gravídico. Mas quando ela está grávida, ele perde essa limitação, né? E ele fica muito parecido com o alvo. Então, isso também é um sinal da gestação quando ela não tem ainda, né, um diagnóstico de gravidez, tá? Olha só, aí dá para a gente perceber o quanto a areola aí ela está aumentada, né? A gente também chama de areola secundária, tá, pessoal? Quando ela perde essa limitação, tá? Ah, gente, uma coisa importante. Embora nós estejamos falando, né, das adaptações fisiológicas, né, durante a gestação, eu sempre uso essa frase durante as minhas aulas. Nós temos que pensar, antes de ser mãe, ela é uma mulher, certo? Então, olha só, durante a gestação, o que eu vou falar para ela, né? Para um sutiã com uma sustentação maior, né? Porque ela vai ficar uma mama mais pesada, mais volumosa. Então, ela muda o modelo do sutiã, claro, se ela tiver, né, gente? Porque às vezes a gente atende uma mulher que ela não tem condição de comprar um com uma sustentação melhor, mas se ela puder, né, a gente fala isso para ela. Outra coisa, é importante também a gente, durante o pré-natal, trabalhar a parte da amamentação com ela, né? Para ela não ter uma alteração depois anatômica dessa mama. Então, olha só, eu não vou entrar, assim, em muitos méritos, né? Com relação à amamentação, que vocês vão ter outros momentos com isso. Mas olha só, durante o pré-natal, quando a gente fala, né, sobre essas alterações e adaptações da mama, é importante a gente trabalhar a amamentação lá no pré-natal com ela, para ela não ter posteriormente, né, uma alteração anatômica mesmo do seu corpo. Então, assim, o bebê, quando ele nasce, eu acho que vocês já ouviram falar. Vocês já ouviram falar que o bebê ele prefere uma mama do que outra? Alguém já ouviu falar isso? Já viu alguém falar, comentar, uma mãe falar assim, ah, ele gosta mais dessa mama? Eu já, né, Cássia? Será que isso é verdade? Será que o bebê gosta mesmo de uma mama do que da outra? Vocês já ouviram falar isso ou só a Cássia, gente? Não, já ouvi falar também. Já né? também, que prefere mamar de um lado do que do outro. É a Méliès, né? Então, assim, o bebê, ele realmente gosta de mamar de um lado do que o outro? Isso é real, né? Então, o que acontece? Quando a gente fala para a mãe lá no pré-natal, olha, mãe, quando seu bebê nascer, você tem que fazer o rodízio, né, das mamas, né? Você tem que explicar para ela como que é esse rodízio. Então, o bebê tem que mamar de um lado, né, até esvaziar a mama e depois passar para o outro lado, aí esvazia a outra mama, né? Por que isso é importante? Porque assim, ó, o bebê ele vai preferir uma mama mesmo. Então, sempre que ele prefere aquela mama, a mãe vai dar aquela mama, né? E aí, quando a mãe vai dar outra, ele não quer, ele reclama, né? Então, o que acontece? Quando o bebê, ele durante a amamentação, né? Essa fase de amamentação, a mãe oferece apenas uma mama, depois da gestação e depois que ela interromper esse processo de amamentação, ela pode realmente ter, né, uma alteração anatômica muito diferente de uma mama da outra. Então, assim, claro que o nosso corpo, ele tem as suas assimetrias, né? Mas assim, quando a mãe ela oferece sempre uma mama para o bebê, o que acontece? O bebê vai mamar muito naquela, então ela vai ter uma simetria muito grande depois que o bebê parar de amamentar. E aí, para a autoimagem dela, isso é muito ruim, né? Mas assim, só para nível de curiosidade, por que ele gosta mesmo de uma mama do que da outra, né, gente? Porque o bebê ele já nasce extremamente inteligente. Então, se ele mama mais de numa mama, o que acontece? No lado que ele mama mais, a mama fica mais macia para ele. Então, ele abocanha mais fácil, o leite desce mais rápido. A mama que a mãe dá menos para ele, ela fica mais engurgitada, mais duro e ele tem que sugar mais. Então, ele não quer fazer isso, né? Ele quer sugar menos. Então, ele prefere aquela mama que está mais macia. Então, o que a gente sugere para a mãe, né, durante a amamentação? Que ela, mesmo que ele prefira uma mama, que ela faça a ordenha da outra, né, para deixar ela mais macia para o bebê também querer a outra, mas ele sempre vai ter uma preferência, tá, gente? Mas isso é importante a gente falar, porque depois, quando ela interrompe esse processo de amamentação, deixa de ser uma adaptação fisiológica e passa a ser uma modificação anatômica mesmo, né? Então, se ela dá muito uma mama para o bebê, ela pode ter uma assimetria muito grande depois que ela parar de amamentar.
E lembrando, antes de ser mãe, ela é uma mulher, então nós temos que cuidar da autoimagem dela, né? Ah, gente, ainda tem outra coisa, tá? Vocês já viram falar que o bebê gosta de mamar mais à noite do que durante o dia? Então ele dorme de dia e quer ficar mamando à noite. Alguém já ouviu falar? Raíssa que já viu falar, a Melier, sim, Júlia, Já ouvi já, também. né? Já, né? Então as mulheres elas vão se queixar que o bebê ele só quer mamar à noite e quer dormir de dia, né? Na verdade, isso inclui muitas coisas, né? Os ciclos circadianos, ele ainda vai se adaptar do que é dia à noite. Mas aí, gente, também durante a amamentação, é importante a gente falar para a mãezinha que o bebê ele realmente prefere a noite, porque o bebê ele já nasce muito inteligente, ele gosta de tudo que é mais fácil. Então, o que acontece? Durante o dia, né? Alguém lembra do hormônio do estresse? O nome dele? Cortisol. Cortisol, né? Muito bem, Cássia. Então, durante o dia, nós temos o pico de cortisol. E quando vai anoitecendo, o que o cortisol faz? Ele vai diminuindo. Então, durante o dia, né, os receptores de ocitocina, né, que vão trabalhar na produção do leite, né, e a estimulação da prolactina, o que acontece? Durante o dia é mais difícil, ele tem que sugar mais, porque o cortisol compete com esses receptores. À noite, quando o cortisol ele abaixa, pessoal, o que acontece? Só a ocitocina está atuando lá nos receptores. Então, tem um aumento da prolactina e quando ele abocanha a mama da mãe, o leite desce facilmente. Então, o bebê ele é muito inteligente. Então, se ele for escolher dormir durante o dia ou amamentar durante o dia, ele prefere dormir de dia e se amamentar à noite, né? Por conta disso, tá, pessoal? Mas por isso que vocês precisam, no pré-natal, orientar essas mulheres, né? Porque, na verdade, lá, quando ela chega para o parto, não dá para a gente falar tudo isso, né? Mas no pré-natal, ela tem meses lá com a gente pode trabalhar todas as alterações do corpo dela, né? E as alterações que ela precisa para garantir, né, que ela continue aí com uma autoimagem boa mesmo depois, né, da gravidez. Bom, gente, nós também temos. Tá, professora, pode acontecer algum tipo. Quer que eu responda agora, Cássia? Acho que pode ficar para o final mesmo. Pode, professora, pode Melhor, acontecer né? algum tipo de infecção com a mama que o bebê não pega também no organismo? Sim, pode acontecer, tá? Cássia, pode ser no final, mas já que eu já li a pergunta, olha só, pode acontecer sim, tá, Cássia? Por isso que é importante também a gente falar para a mãe durante o pré-natal, para ela fazer esse rodízio de mamas, porque a mama que fica mais engurgitada, ela vai ter um acúmulo maior de leite, né? E aí pode favorecer o quê? As fissuras mamárias, né? Então o que acontece? A mama fica engurgitada, né? E aumenta muito o volume de leite dentro dela e realmente tem as fissuras mamárias. E o bebê pode não querer pegar, tá, gente? Mas isso não é impedimento para amamentação. Embora doa, né, assim, na mãe, porque dói mesmo que tenha lesão, a gente orienta a mãe que ela tente dar a mama mesmo que ela tenha fissura, né? Mas a gente pode também ajudar, né, tratar essa mama caso tenha realmente uma infecção instalada. Aí a gente trata. Mas isso não é impedimento para amamentação, tá? Então, tudo isso a gente tem que orientar para a mãe, do rodízio, que ele precisa amamentar nas duas mamas, para evitar o engurgitamento, Cássia, para evitar essas possíveis lesões, as fissuras mamárias, tudo isso é importante, tá? Ah, gente. Obrigada, professora. De nada. Vou colocando aí que eu respondo então no final, né? Bom, nós vamos agora para o abdômen. O abdômen, ele vai ter uma distensão, né, gradativa, né, gente? Até porque o útero, ele passa a ser um órgão abdominal durante, né, essa gestação. Ele deixa de ser um órgão pélvico. Então, nós temos essa distensão mesmo, né, do abdômen. Então, nós temos alteração do contorno, né, e da forma. Nós temos também a pigmentação, né? E aparece uma linha que eu vou mostrar já já, que nós chamamos de linha negra, que na verdade é pela ação da progesterona que faz essa marcação no abdômen da mãe, tá? E aí ela fica assim, nossa, mas agora tem essa linha no meu abdômen, né, mais escurecido, e agora? A gente tem que orientar para ela, que é por uma alteração hormonal, mas que depois da gestação ela vai sair,
né, durante o período de puerpério, nos primeiros meses, tá? A cicatriz umbilical, ela também fica mais escurecida, tá? Que é um sinal de Köhler, que a gente, assim, na verdade, a gente fala desse nome porque foi quem, né, descobriu e quem publicou sobre isso, sobre as alterações, né, relacionadas à melanina, né? E o surgimento de estrias. Bom, isso aqui é uma preocupação muito grande das mulheres durante a gestação. Olha só, pessoal, na verdade, hoje não existe comprovadamente, embora tenha muitos produtos, né, que prometem, né, não ter o aparecimento de estrias durante a gestação, não existe ainda nada comprovado que essa mulher possa usar ou fazer um tratamento durante a gestação que ela não vai ter estrias, tá? Por quê? Na verdade, as estrias, elas realmente se dão pelo esse aumento gradativo nessa distensão da pele, né? E também tem fator hereditário, né? Fator genético dessa mulher, tem vários fatores aí que vão influenciar. Então, o que a gente fala para ela nesse momento, né? Que as estrias, elas podem realmente aparecer, né? Quando a mulher, ela não tem estria, né? E ela tem, durante a gestação, nós chamamos de estrias gravídicas, né? Porque apareceu por conta da gestação. Então, o que a gente pode falar para essa mulher nesse momento, né? Ela pode usar hidratantes, ela pode usar emolientes, óleos que realmente hidratar a pele, né? E que pode melhorar a condição da estria, mas prometer que isso não vai acontecer, não existe um produto e nem a gente pode prometer que não vai acontecer, tá? Só que agora que eu quero chamar a atenção para vocês. Pode hidratar e deve hidratar a barriga? Ok, ótimo, tá? Mas cuidado com a hidratação das mamas, né? Porque, assim, às vezes ela vai hidratar a barriga, ela aproveita e hidrata as mamas. As mamas, elas podem ser hidratadas, mas uma vez que ela passa muito hidratante na auréola e no mamilo, deixa ele muito hidratado e favorece rachaduras quando o bebê for abocanhar durante a amamentação. Então, a gente fala para ela que pode fazer a hidratação do abdômen, mas não pode passar na auréola e no mamilo, tá, gente? Bom, olha só, então nós temos aí a primeira imagem, a distensão abdominal, as estrias gravídicas, né? E a linha negra, né? Que na verdade, o que acontece? Como a progesterona e o estrogênio, né, durante a gestação ele está alto, a produção de melanina também está alta, né? E aí faz alguns sinais. Então, escurecimento da cicatriz umbilical, né? A linha negra, mas depois do puerpério, né? Isso tudo volta ao normal. Então, assim, essa autoimagem a gente tem que trabalhar bastante com a mulher, tá? Bom, nós também temos, pessoal, as alterações das glândulas endócrinas, né? Nós temos um aumento na produção dessas glândulas. Então, nós temos a hipófise, né? A glândula tireoide, o timo, a suprarrenal e as glândulas sexuais, né? Então, vamos lá. Então, nós temos aí principalmente os hormônios placentários, tá? Eles são divididos em proteicos e esteroides, né? A gonadotropina ou gonadotrofina, também que a gente pode falar humana, né? A somatropina coriônica, né? A tirotropina coriônica, que são hormônios que normalmente eles se elevam no início da gestação, tá? Por conta do aumento, né, da progesterona, tá? Então, quando a gente faz um teste de gravidez, a gente vai testar o quê? Os níveis de gonadotropina, né? Ou gonadotropina coriônica, né? Para saber. Embora o exame ele não seja, na verdade, um sinal de certeza, mas ele é um sinal de probabilidade de gestação, né? Mas a gente trabalha mediante ele o início do pré-natal, tá? E eles também são importantes porque no início da gestação a gente ainda não tem placenta, a gente ainda não tem córeo, a gente não tem âmnio, então a gente precisa desses hormônios para, na verdade, a produção dos anexos placentários, tá, gente? E os hormônios, né, protagonistas durante a gestação é a progesterona e o estrógeno, né? Bom, então vamos lá. As alterações do sistema cardiovascular. Durante o primeiro trimestre, na verdade, gente, a gestação ela é dividida em 3 trimestres, né? Primeiro trimestre, segundo trimestre e terceiro trimestre, né? Mas as alterações elas iniciam no início da gestação, desde o primeiro. Então, o sistema cardiovascular ele também sofre algumas alterações, né? Então, o aumento do débito, do volume da frequência cardíaca, até porque aumenta a volemia, né? A quantidade do sangue circulante.
Então, o que acontece, né? Há uma diminuição também da pressão arterial, tá, gente? Por conta dos níveis altos de progesterona e de estrogênio, o que acontece? Há um relaxamento dos vasos, tá? Durante a gestação, tá? Então, nesse momento do relaxamento, pode acontecer as quedas de pressão arterial. Por isso que no início da gestação, ela tem realmente um padrão de pressão arterial mais baixo, tá? Mas que se normaliza durante a gestação. Nós temos um aumento do pulso, né, de 10 batimentos por minuto, na verdade, porque aumenta a volemia, né, então o coração ele vai bater mais um pouquinho, e o surgimento dos edemas de membros inferiores, tá? Bom, gente, na verdade o edema, ele pode ser fisiológico? Pode. Ele é comum durante a gestação? Sim, mas ele também precisa ser monitorado, tá? Então, assim, eu sempre tenho que perguntar para essa mulher, como que é o edema? Né? Porque assim, ele também pode me mostrar não só uma alteração fisiológica, mas uma alteração patológica. Então eu pergunto para ela, olha, claro que durante a consulta, né, o meu exame clínico obstétrico inclui, né, a avaliação de edema. Então eu pergunto para ela, olha, como que é o edema? É só em membros inferiores, né? É só quando você fica muito tempo em pé ou muito tempo sentada, né? Quando você eleva os membros, esse edema ele melhora ou não? Para eu ter um padrão do que é fisiológico e do que é patológico, né? Então, se eu falar para você assim, não, quando eu durmo, quando eu levanto os membros inferiores, esse edema ele melhora, ótimo, né? Pode ser só um comprometimento mesmo do retorno venoso, tá? Agora, se esse edema, né, gente, ela já acorda inchadinha, né, ele deixa de ser só em membros inferiores, ele passa para o abdômen, né, membros superiores, face, aí a gente tem que investigar, né, porque aí deixa de ser uma alteração fisiológica e pode ser uma alteração patológica, né? Então é importante avaliar edema. Então, o que eu falo para ela? Fica muito tempo ou deitada ou muito tempo sentada, se movimente durante o dia, né? Coloca os membros inferiores elevados, né? Sempre que possível, para evitar o edema. Até porque o comprometimento do retorno venoso durante a gestação e no final da gestação, a gente sabe que existe. Então, há a presença de edemas, né? Bom, nós também temos alterações do sistema respiratório, né? Então, com o aumento da progesterona e do estrogênio, nós temos aí, né, o aumento da vascularização e da ventilação, né? A progesterona, ela é responsável pelo aumento, né, da ventilação e o estrogênio da vascularização. Então, olha só, gente, como o útero ele vai se tornar, né, um órgão abdominal, né, ele vai comprimir o diafragma. Então, a amplitude torácica, ela fica um pouco comprometida nesse momento, né, por conta da elevação do diafragma. Então, aumento da necessidade de oxigênio da mulher, né? Então, assim, dependendo da posição que ela fica, ela tem um pouco de dificuldade respiratória por conta disso, né? Porque há uma compressão do diafragma, tá? Há uma diminuição da distensão pulmonar, na verdade, por conta disso também, né? Por conta do aumento do útero e compressão do diafragma. Ela pode apresentar dispneia, né? Mas aí a gente vai avaliar se é uma alteração fisiológica mesmo, com relação, às vezes, à posição que ela fica, né? Ou se pode ser uma alteração patológica, aí a gente tem que investigar também, tá? Mas ela pode ter essas dispneia relacionado à posição, sim, né? Porque, na verdade, o útero, ele é um órgão agora abdominal e ele compromete a amplitude, né, da caixa torácica. Então, o que acontece? Dependendo da posição que ela fica, ela pode ter uma dificuldade respiratória, né? Mas se normaliza quando ela muda de posição, é só uma alteração fisiológica da gestação mesmo, tá? Bom, nós também temos as alterações do sistema urinário, tá, pessoal? Nós temos aí um aumento do tamanho dos rins, tá? Uma dilatação da pelve e ureteres, né? O fluxo de urina fica retardado, a elevação de excreção de água e sódio à noite, né? Isso aí é tudo por conta da elevação da progesterona e do estrogênio, né? Na verdade, esse aumento dos rins, ele está muito relacionado também à compressão uterina, né? Que vai comprimir todos os órgãos que são da cavidade abdominal, né? Então, eles acabam ficando mais comprimidos, né? E uma coisa que a gente tem que falar para a mulher, né? Que nesse momento, claro que às vezes, né, ela sai e é muito ruim, porque ela fica assim,
toda hora querendo ir no banheiro. Então, o que ela faz? Ela diminui a ingesta hídrica, né, para diminuir a frequência urinária. Então, nós temos que falar para ela que ela precisa manter a hidratação, né? E sempre que ela tiver vontade, que ela vá ao banheiro, porque durante a gestação também tem o aparecimento das infecções urinárias, né? Então, pode ser frequente nas mulheres. Então, falar para ela que mesmo que ela tenha aumento das micções, né, que ela precisa continuar fazendo ingesta hídrica adequada, tá? Bom, nós também temos aumento, né, do peso corporal, né, pessoal? Vai aumentar aí, até porque nós vamos ter complexos placentários, nós vamos ter o líquido amniótico e nós vamos ter o bebê. Então, é inevitável que ela não tenha ganho de peso, tá? Então, nós temos aí um armazenamento de gordura, nós temos que fica mais ativado durante a gestação, porque nós sabemos que o bebê vai precisar e ela também. Mas uma coisa que a gente precisa desmistificar aqui, tá? Não há consumo discriminado da alimentação da gestante, não. Ela não precisa aquele ditado assim, você precisa se alimentar por 2, né? Porque agora tem 2 indivíduos aí. Não, né? Não necessariamente. Então, assim, é o que ela já consome mesmo, né? O que a gente pode falar? Só para ela melhorar mesmo, tentar fazer ingestas de coisas mais saudáveis durante a gestação, né? Mas cuidado, né, gente, quando a gente for falar sobre isso, porque às vezes são mulheres que a gente atende, às vezes na atenção primária, que mal ela tem o arroz e o feijão para comer, né? Aí a gente vai falar, olha, tem que comer frutinha, tem que comer isso, tem que comer aquilo, cuidado, né? Então, por isso que é importante durante o pré-natal a gente saber qual é a rotina de alimentação dela, qual é a rotina de sono, tudo isso para a gente tentar intervir de alguma forma nessas alterações, tá? Mas esse ditado que precisa comer por 2, não, né? Bom, com relação ao peso, a gente faz acompanhamento do IMC, sim, durante o pré-natal, tá, gente? Na verdade, o cálculo é aquele cálculo simples que a gente faz de um indivíduo não grávida, de uma mulher não grávida, né? Que é IMC igual ao peso sobre a altura ao quadrado, tá? E aí a gente faz a avaliação do estado nutricional, né, dessa mulher de acordo com a idade gestacional dela. Então, nós temos aí uma mulher de baixo peso, né? O ideal é que ela pegue de 12 até 18,5 kg, né? Se ela tiver um IMC adequado, ela pode pegar aí entre 11,5 e 16 quilos, né? Se ela for sobrepeso, de 11 a 11,5 kg. Se for obesidade, né? O ideal é que ela pegue de 5 a 9 quilos durante a gestação. Professora, mas aí como é que a gente tem essa base? Na verdade, lá no caderno 32, que é o primeiro manual que eu mostrei, tem um normograma, né, que vai avaliar o peso dela de acordo com a idade gestacional. Quando você jogar no gráfico, ele já vai dizer se essa mulher está baixo peso, se ela está adequada, se ela está sobrepeso ou se ela está em obesidade. E aí a gente faz o acompanhamento do peso dela, tá? Bom, gente, e aí nós temos as alterações do trato gastrointestinal, né, que na verdade também a maioria das alterações elas são regidas pela progesterona, pelo estrógeno e também pela posição do útero, tá? Então nós temos, só um minutinho, pessoal. Então nós temos aí a gengivite, a náusea, tá? O vômito, a cialorreia, a pirose, né? A eructação aumenta também, a flatulência, a constipação, a hemorroida e a atonia durante toda a gestação. Bom, gente, na verdade, o que acontece? Todas as vezes, né, que... Eu vou dar um exemplo bem simples aqui, das meninas que estão em sala de aula aqui. Alguma das meninas que começaram a tomar anticoncepcional alguma vez na vida, sentiram náuseas, vômitos, né? Tiveram aumento de dor de cabeça, né? Algumas das meninas que já tomaram já sentiram? Sim, Giovana já, né? Então, o que acontece? É só lembrar isso. Durante a gestação, o que aumenta? A progesterona e o estrogênio, né? Então, ela vai ter esses desconfortos durante a gestação, sim, mas normalmente passa no primeiro trimestre, porque o nosso corpo ele vai se adaptar a essa elevação dos hormônios. Então, nos primeiros 3 meses, o corpo vai se adaptar. É a mesma coisa das meninas que tomam anticoncepcional e sentem náusea, vômito, né, dor epigástrica. Ela também vai se adaptar. Mas por que ela tem essas alterações? Porque ela está tomando o quê? Progesterona e estrogênio, né? Então, ela tem algumas semelhanças aí com o início da gestação, né? Não senti ainda, professora.
Que bom, então você é uma sortuda, né? Mas quando a gente for atender as mulheres, dor de cabeça, né? Então, pode acontecer, e quando a gente for atender as mulheres lá que também não estão não grávidas, né, mas que fazem uso de anticoncepcional, elas podem ter esses sintomas de uma mulher grávida. Por quê? Porque ela está tomando progesterona, né, e o estrogênio, né? Então, a gente fala que na maioria senti e não passou nunca, precisei parar de tomar. Poxa, Beatriz, tentou 3 meses? Tentou? Para ver se... Porque, assim, os primeiros 3 meses é um mês da adaptação, né? Mas aqui, tentei por anos. Tive que trocar várias vezes, até achar um que me adaptar. Muito bem, meninas, é isso mesmo. Então, a gente vai trocando. Mas agora, uma coisa importante para a gente levar em consideração. Sempre que você prescrever um anticoncepcional para uma mulher, né? Aí, no outro mês, ela chega lá e fala assim, eu tô me sentindo muito mal. Cuidado com essa troca, né? Porque ela vai ter um tempo de adaptação. Então, assim, esperar esse tempo é importante para ver se ela vai se adaptar ou não. Porque senão eu troco todos os meses e ela não vai se adaptar a nenhum, né? Então, assim, a gente tem que insistir, dizer para ela que a ação hormonal, né, durante os primeiros 3 meses, né, vai acontecer, né? E a gente vai trocando até que ela se adapte. Foi a Beatriz que disse que não se adaptou a nenhum, né? Então, Beatriz, hoje nós temos anticoncepcionais bem modernos que são, assim, na verdade, progesterógenos, né? Bem próximos à progesterona que a gente, né? Que a gente produz, né? Então, assim, vale tentar. Nós também temos, gente, o adesivo aí, né? Para as meninas que não tentaram, embora, né? Sim, coloquei o DIU por conta disso. Beatriz, algumas mulheres não se adaptam mesmo, né? Realmente. Mas aí a gente tem que fazer essa tentativa. E na gestação, meninas, vai ser a mesma coisa, né? Então, assim, nos primeiros 3 meses, ela vai ter alguns desconfortos, mas que vai melhorar ao longo da gestação. E alguns não, né? Então, assim, por que causa muita gengivite? Ou às vezes ela chega lá e fala assim pra gente, eu tô escovando os dentes e tá sangrando a gengiva. Lembra que a gente disse num slide anterior que a progesterona, né? Ela aumenta, né? O estrogênio aumenta a vascularização, né? Preciso voltar? Acho que não, né? Depois vocês dão uma olhadinha lá. E com o aumento do estrogênio, aumenta a vascularização de todo o sistema respiratório. Então, o que acontece? A gengiva fica mais vascularizada. Então, quando ela vai escovar os dentes, ela pode ter gengivite. Então, falar para ela durante o pré-natal que se sangrar a gengiva, para ela trocar para uma escova mais macia, que isso pode acontecer durante a gestação, mas que vai passar depois que o bebê nascer, tá? Bom, gente, o vômito, a náusea, normalmente ele cessa, né, no primeiro trimestre. Agora, quando ele não cessa, aí deixa de ser uma adaptação fisiológica e passa a ser, né, uma alteração patológica mesmo da mulher, né, que nós chamamos de hematêmese gravídico. Então, assim, ela vai continuar com náusea e vômito até o final da gestação, né, e é uma outra condição. A eructação, a flatulência, né, a constipação, a hemorroida pode acontecer porque há um aumento realmente da vascularização de todo o períneo e também porque o intestino ele também vai ficar de alguma forma comprimido porque o útero ele passa a ser um órgão abdominal, né? E a atonia durante a gestação do esôfago, do estômago e da vesícula do intestino. Então, por que acontece isso? A atonia é porque eles vão ficar, né, na verdade, mais comprimidos, né? Então tem uma dificuldade desses órgãos desempenhar suas funções. Mas isso é só durante a gestação, depois vai voltar ao normal, tá? Bom, nós temos a alteração do sistema musculoesquelético, né, gente? Então, assim, o centro de gravidade, ela se modifica, né, na gestação. Nós temos uma mudança da postura da mulher, né, até porque o abdômen ele vai ficar mais globoso, mais pesado, né? Nós temos aí o andar anserino, né, que nós chamamos, ela anda igual uma patinha, né? Parece com o pezinho aberto, por quê? Porque o abdômen, né, ele dificulta a marcha da mulher, né? A instabilidade das articulações pélvicas, porque vai preparar essas articulações para a hora do parto, né? E a lordose aumentada. Então, nós temos aí as alterações posturais durante a gestação, né? Porque, na verdade, precisa compensar, né, por conta do peso do útero, né, e aí esse centro gravitacional ele modifica, mas depois da gestação vai voltar tudo normal, né, a forma de andar, né, tudo isso. Bom, gente, nós também temos as alterações de pele, né,
que também está muito relacionada à progesterona e estrogênio, né? Então, nós temos a hiperatividade das glândulas sudoríparas, sebáceas, né? Dos folículos pilosos, né? Nós temos aí o surgimento das estrias gravídicas, que a gente já falou, né? A presença de lanugem, né? O que é a lanugem? Na verdade, é a hipertricose. É o crescimento de pelos em algumas regiões do corpo, né? Pode ser rosto, pescoço ou qualquer outro lugar, né? Do corpo, né? A sudorese excessiva e a seborreia, né? Então, isso pode acontecer durante a gestação por fatores hormonais, né? Mas depois isso vai passar, então tem que explicar para ela, porque às vezes ela fala assim, aumentou muito o pelinho no meu rosto, né? Então tem que orientar ela que são adaptações da gestação, mas que depois vai voltar ao normal, né? Nós também temos aí, né, o aumento da melanina, e o que acontece? A presença, né, do cloasma gravídico ou máscara gravídica, né? Então, lembra que eu disse no início da aula que antes dela ser mãe, ela é uma mulher, né? Então a gente precisa orientar essa mulher, né? Então, assim, durante a gestação, falar para ela, né, que por conta dos hormônios pode aumentar, né, as manchas na pele é importante. Porque se a gente não orientar, depois que ela ganha o bebê, gente, né, nem todas as mulheres vão ter condição de pagar um tratamento para tirar essas manchas, e elas podem ser manchas que podem durar ao longo da vida, elas podem amenizar, né? Mas algumas nem saem totalmente, né? E algumas nem vão ter condição de tratar isso. Então, de que forma que a gente, né, trabalha essa adaptação fisiológica para que ela não tenha depois um prejuízo, né, com a sua autoimagem? Então, falar para ela que se ela tiver condição de usar protetor solar durante a gestação, né, para não ter as manchas na pele é importante, né, gente? Se ela não conseguir comprar protetor solar, até porque ele é relativamente caro, né, para usar chapéu, sombrinha, né, não ficar muito exposta ao sol, porque vai favorecer o aparecimento das manchas, né, que são os cloasmas. Da mesma forma, as meninas que fazem uso do quê? Do anticoncepcional, pessoal, porque as meninas estão tomando o quê? Progesterona e estrogênio. Então, meninas que fazem uso de anticoncepcionais hormonais também podem ter os coasmas, né? Não é relacionada à gravidez, mas a presença da progesterona e do estrógeno no anticoncepcional, tá? Então, também tem que passar protetor. Bom, gente, então nós temos as alterações, alguns sinais que, na verdade, são bem característicos, né, da obstetrícia, né, que a gente fala de alguns sinais, eu não vou me aprofundar deles agora, nesse momento, né, que tem outros momentos para vocês conhecerem melhor, mas eu vou só citá-los, né? Então, nós temos o sinal de Albon, que é a lanugem na pele, que eu acabei de falar, né? O cloasma gravídico, né, que são as manchas. O sinal de Hunter, que é a areola secundária, ela fica mais clara e menos delimitada, tá? A rede de Heller, que é o aumento da vascularização, então a rede venosa fica mais visível durante a gestação, né? Os tubérculos de Montgomery, que aumenta, né, na verdade, a produção das glândulas sebáceas, né? E aí ela é estratégico para quê? Para lubrificar essa mama para o período de amamentação, né? A linha negra, que é a hiperpigmentação no abdômen, né? Causada pelo aumento da melanina, mas isso também melhora depois, tá? O sinal de Köhler, que é o escurecimento da cicatriz umbilical, né? Ele fica mais violáceo, então tem que orientar a mulher que depois da gestação ele melhora também. O sinal de Heger, que é o amolecimento do istmo, né? Lembra que eu falei que quando a gente faz o toque vaginal, a gente sente, né, quando é um útero não gravídico, né, mais ou menos a sensação da ponta do nariz, e se ela estiver grávida, a sensação do lábio. Né, ele tem esse amolecimento mesmo, já preparando, né, porque ele vai ser o canal de parto. O sinal de pisca-seco, que é o útero abaulado e amolecido de forma assimétrica, eu já vou mostrar já a imagem para vocês, né? O sinal de Clutch, que é o aumento da vascularização da vagina. Então, lembra que eu falei que elas reclamam da vagina mais maximizada, mais violácea, né? O períneo fica mais escurecido. E o sinal de Chadwick ou Jacquemer, que é a hiperpigmentação, tanto da vulva como da vagina, tá? Então ela muda mesmo a coloração. E o sinal de pus, que é o rechaço fetal, aproximadamente aí com 14 semanas. Eu vou mostrar aí as imagens para vocês. Então, o sinal de pisca-seco, o que acontece? Essa assimetria aí, pessoal,
Por que ele fica assimétrico, né? É onde o óvulo ele foi implantado. Então, no início da gestação, quando ele implanta, vai ser onde ele começa a crescer. Depois ele fica assimétrico, tá? Mas no início da gestação a gente tem uma assimetria. O sinal de Nobilidubin, que eu não coloquei lá, eu acho que eu não coloquei lá, mas é um sinal muito importante, né? Uma alteração que a gente pode verificar com toque também, né? Na verdade, o que a gente faz? A gente toca, né, o fundo de saco, né, que é o saco de Douglas, que é ao lado do colo, né? E a gente tenta colocar o nosso dedinho lá. Quando eu vou fazer o toque de uma mulher que não está grávida, eu consigo sentir o fundo de saco, né? E quando é uma mulher que está grávida, esse espaço ele fica diminuído, então eu tenho dificuldade de fazer o toque, né? O sinal de Heger, que é o amolecimento do istmo, né? Então quando eu toco eu sinto mais amolecido. E o sinal de pulsos, né? O que acontece? Eu toco também o fundo de saco e eu faço o quê? Uma pressão, né? No útero dessa mulher, que nós também podemos chamar de rechaço fetal. Então, quando eu faço uma pressão, eu sinto o quê? Ele indo, mas eu sinto que ele volta no meu dedo. Então, isso significa que tem conteúdos placentários, né? Que também é um sinal da gestação, tá? E aí, meninas, nós temos as alterações, né? Ah, como o chat saiu, já vou responder, tá? Só um pouquinho. Bom, gente, olha só. Nós temos as alterações psicossociais, né? Que são alterações, na verdade, que nós temos que levar em consideração. A gente fala muito das alterações fisiológicas, biológicas, hormonais, né, do corpo da mulher, mas a gente tem que levar em consideração as alterações psicossociais, né, que essa mulher vai ter durante as adaptações, né, e as modificações durante a gravidez, tá? Então, olha só, a gente tem que levar em consideração todo o âmbito social e o contexto social que essa mulher vive. Então, essa gravidez ela foi planejada ou ela não foi planejada? A gente tem que trabalhar isso, né? Porque assim, ó, tudo isso, né, esse aspecto, na verdade, psicossocial da mulher, ela também reflete na hora do parto. E não deixa de ser uma alteração, uma modificação durante a gestação, né? Então, assim, saber da condição dela, né, que ela vive. Então, ela vai ter condição de ter esse bebê, né? Ela tem condição, né? Era um bebê esperado ou não? Isso tudo a gente precisa saber para trabalhar isso durante a gestação, né? Então, o que é muito presente, né, nesse momento, quando ela descobre que está grávida, né? É o sentimento de ambivalência. Então, assim, ela sempre vê os dois lados, né? Então, ela olha o lado bom da gestação, mas ela olha o lado ruim, né? Então, ela vê, nossa, mas eu vou ter um bebê, nossa, que bom. Nossa, mas aí o que acontece? Eu não vou poder trabalhar, ou eu tenho mais filhos. Aí ela pensa, ah, não, mas eu tenho meu esposo para ajudar. Nossa, mas eu já tenho mais filhos, a dinâmica da casa vai aumentar, né? Então, até ela se adaptar, né, a essa ideia de que um ser novo, né, vai chegar na família dela, isso pode trazer alguns prejuízos emocionais para a mulher. Então, lembrar, gente, que a gente vai trabalhar todas essas alterações, né, do corpo dela, mas também trabalhar as alterações emocionais dessa mulher, né, durante o pré-natal. É muito importante esse apoio que a gente vai dar para ela, né? A introversão, né, claro que ela vai ficar mais introvertida durante a gestação, até porque na verdade, ela entra aí num contexto reflexivo, né? Do que é a gestação, de tudo que está mudando, da autoimagem dela que mudou, né? Da rotina que ela tinha e hoje ela não tem mais, né? E aí ela começa a pensar depois que o bebê nascer, né? Então a gente tem que trabalhar tudo isso, né? Durante o pré-natal. Por isso que eu falo que é importante a gente falar das adaptações fisiológicas, né? Junto com essa grávida, né? Para ela entender que é momentâneo e que vai passar, né? A alteração da autoimagem e várias outras coisas, né? A mudança de humor, tá, pessoal? Assim, na verdade, eu costumo brincar com as minhas alunas que nós mulheres nós somos regidas a hormônios, né? Então, todas as vezes que a gente tem essas alterações hormonais, isso influencia diretamente no nosso humor, né? Então, vamos pensar aqui, quando que a gente tem algumas alterações hormonais, né, durante a vida? Então, na TPM, a gente não muda,
né? A gente tem alteração hormonal, a gente fica mais chorosa, às vezes mais irritada, né? A gente fica mais depressiva, né? A gente fica menos passiva, né? Quando a gente está grávida, nós temos alterações hormonais também. Então, o que acontece? Influencia diretamente no nosso humor, né? Então, a mulher fica mais chorosa, mais depressiva, mais emocionada, mais sensível, né? E também no puerpério, né? Quando tem aí a mudança dos hormônios novamente, ela entra numa nova fase, né? E aí as mulheres podem desenvolver as depressões pós-parto, né? Então, assim, é muito comum ela ter, nem que for, né, uma depressão light blue, que é aquela que passa rápido, né? Mas por conta das alterações hormonais. E também, pessoal, na menopausa, né? Então, as mulheres, quando tem essa alteração lá na menopausa, vai interferir diretamente no emocional, no humor dessa mulher. Então, assim, eu brinco que nós, mulheres, somos regidas pelos nossos hormônios, né? Então, assim, é uma fase muito importante na vida dessa mulher, né? Onde ela é protagonista, né? E que nós temos que, na verdade, acompanhar e apoiar ela nessa aventura total que é a gestação, né? E a alteração da imagem corporal, né, gente? Então, assim, toda mulher, né? Isso é muito importante para nós todas, né? Então, assim, todas as vezes que isso muda, isso aí pode causar, né, uma alteração, assim, para essa mulher, né? Então, assim, a gente trabalhar tudo isso nela, né, de uma forma que ela, além de mãe, além de grávida, que ela se sinta bonita, que ela se sinta mulher, né? E garantir que depois da gestação ela continue assim é extremamente importante, né? Por isso que a gente tem que trabalhar todas essas alterações que a gente falou aqui, para que depois da gestação ela ainda continue, né, com a sua autoimagem preservada e da forma que ela gosta de se ver, tá, pessoal? Bom, e eu quero terminar a nossa aula falando que antes de ser mãe, ela é uma mulher, meninas. Então, acompanhar essa mulher, né, e acompanhar essas adaptações ou modificações, alterações, né, da fisiologia, da biologia dessa mulher é extremamente importante para que ela continue depois da gestação, né, se vendo de uma forma que ela se sinta, né, satisfeita. Então, assim, algumas coisas, né, algumas alterações podem trazer prejuízos depois da gestação para ela, né? Então, e nós podemos amenizar isso. Então, por isso que é importante a gente trabalhar essas adaptações, né, fisiológicas, essas alterações fisiológicas junto com a gestante, né, para que ela ainda continue sendo uma super mulher, tá bom? Bom, gente, então obrigada. Aí tem meus contatos, né, meu e-mail, meu número de telefone, tá? E eu quero agradecer mais uma vez pelo convite, espero ter contribuído, tá? E sempre que precisar, eu estou à disposição de vocês, tá bom? Agora eu vou olhar o chat, porque eu acho que tinha perguntinha aí, né? E aí eu vi a pergunta, mas aí ela saiu e eu não consegui olhar para responder. Vamos lá. Obrigada, gente. Obrigada, Anne, Sara, Ana Caroline, Thaís, Alessandra, Giovana. Professora, esses sinais aparecem com quanto tempo de gestação? Giovana, aqueles sinais que eu falei. Vou botar aqui. Isso, sinais difusos. Esses sinais? Giovana? Isso. Tá. Então, é no início da gestação mesmo, tá, Giovana? Alguns começam bem no início mesmo, com 8 semanas a gente já começa a ter essas alterações, tá? 8, 12 semanas, normalmente aqui, ó, 8 semanas, tá? Esses sinais também. O rechaço fetal normalmente é mais ou menos com 14 semanas. Então, assim, é no início que a gente já consegue perceber as alterações relacionadas ao útero e ao toque, sim, tá? Luan, obrigada, Luan. Se tiver mais alguma dúvida, gente, quiser ligar o microfone para conversar com a professora, pode ficar à vontade. Isso. Vocês podem se manifestando. Ficou alguma, gente? Acho que foi tudo. Luana, a linha na barriga, né? A linha negra, né? Tem um tempo para sair? Luana, tem.
Tem, porque assim, ó, na verdade, o período da gestação, né, ela termina quando o bebê o neném nasce, né? Mas aí a gente entra, na verdade, no período de puerpério, né? E esse período de puerpério são as adaptações dos hormônios. Então, assim, essa linha, né, migra, vai demorar um tempo, sim, tá? Nos primeiros. Ela vai começar a clarear, na verdade, nos 40 dias, mas ela pode ainda persistir por uns 2 ou 3 meses, tá? Mas depois ela desaparece, tá? Mas ela já começa a diminuir no puerpério mesmo, nos primeiros 40 dias, que é quando o corpo da mulher ela está passando na verdade, ela é uma mulher com um corpo gravídico para não gravídico, tá? Muda muita coisa, Michele, durante a gravidez mesmo. Professora. Ah, tá. No caso, pergunta ótima da. É Raíza ou Raíssa? Raíza? Raíza. Eu falei com ela no início, não perguntei se era Raíssa ou Raíza. Raíza, ó, no caso de queixa de corrimento, devemos fazer o PCCU? Sim, tá, Raíza? Na verdade, o PCCU, ele é um exame de rotina do pré-natal, tá? Antigamente, né, por muito tempo, eles acreditavam que o PCCU podia ser danoso, né, durante a gestação, mas hoje ele é um exame de rotina. Então, eu acho que vocês até já tiveram essa aula. A gente pede lá hemograma, glicemia, né, a sorologia, VDRL, HIV, tudo isso. E além de toda aquela lista de exame de rotina, o PCCU também é o exame rotina da gestação, tá? Por quê? Porque, na verdade, a vagina ela é o canal de parto. E essa mulher ela tem que estar livre de qualquer infecção durante a gestação, né? Porque qualquer infecção, na verdade, pode ter um desfecho ruim na hora do parto, tá? Então, quando ela tem queixa de corrimento, até posso mandar um outro manual do Ministério para vocês que vai tratar as vaginites, né, das mulheres grávidas, que é diferente de tratar uma mulher não grávida, tá? Então, assim, quando eu falei que a gente tem que tomar cuidado mesmo e ver se esse corrimento é o aumento do muco cervical, lembra que tem o tampão mucoso, então, na verdade, o tampão mucoso, ele é uma proteção mesmo do útero para evitar a contaminação da vagina no útero, né? E também na hora do parto. Então, quando o útero, né, ele vai dilatando, tem essa perda de tampão mucoso. Então, o tampão mucoso, ele é formado ao longo da gestação, por isso que o muco cervical aumenta. Então, se a gente a gente está lá no consultório, a gente não consegue fazer um exame especular para ver se pode ser somente muco cervical devido a essa alteração da gravidez, ou se tem característica de alguma vaginite que a gente possa tratar, né? O que a gente faz? A gente já manda ela para o PCCU, a gente já coleta o PCCU para ter a certeza, né, do que a gente vai tratar, para não tratar essa mulher, né, só com muco cervical. Então, assim, a gente precisa pelo menos ter um exame especular. Então, eu olho, vejo, é muco cervical ou tem característica de vaginite? Aí eu faço o tratamento, tá? Mas não existe contraindicação do PCCU durante a gestação, tá, gente? Nesse manual que eu posso até mandar para vocês, eu tenho mais contato com a Melier, eu posso mandar. Lá vai falar do novo protocolo de PCCU e ele fala muito da grávida. Então, já foi comprovado que aquelas duas espátulazinhas, né? Uma que a gente faz a colétula da Ectoserve, quando passa no colo, não tem dano nenhum para a gestação. E aquela escovinha, gente, pequenininha, não sei se vocês já viram, não sei se eu tenho alguma em casa, acho que eu não tenho para mostrar. Mas que a gente coloca, né, dentro da endocervice para fazer a coleta, já se mostrou que não tem dano nenhum para a gestação, tá? Então, você pode fazer tanto da ecto quanto da endocervice durante a gestação, sim. Não tem contraindicação. É um exame de rotina do pré-natal, tá? Embora vocês vão pegar aí alguns profissionais que tenham receio de fazer. Mas aí nós temos os manuais mais novos do Ministério da Saúde que já mostraram isso, tá bom? Claro, né, gente? Vamos abrir agora um parêntese. Se é uma mulher, né, que eu suspeitei, né, de uma vaginite, e mesmo que eu não suspeite, como é um exame de rotina, eu tenho que fazer a coleta do PCCU da grávida, ok? Dependente se eu suspeitar ou não.
Agora, se é uma mulher que que está sangrando, que está perdendo líquido, aí eu não vou fazer o PCCU nesse momento. Eu vou investigar qual é a complicação, porque qualquer estímulo no colo do útero pode fazer o quê? A dilatação do colo, tá? Mas é um exame de rotina, tá, gente? Não tem contraindicação. Mais alguma coisa? Professor, até que ponto as alterações de pressão arterial na gestante são normais? Cássia, na verdade, lembra que eu falei que no início da gestação ela tende a diminuir, né? Ela pode ter uma pressão mais baixa no início da gestação, né? Mas isso se normaliza durante a gestação. Mas, na verdade, não existe um parâmetro que seja normal para grávida. Não, é o parâmetro normal para uma grávida e não grávida, tá? Então, se ela começa a ter alterações, né? Na verdade, a gente fala de um padrão de normalidade, mas cada um tem um padrão de normalidade, né? Mas acima de 30 milímetros de HG, a gente já começa a se preocupar, né? Então, a gente tem que ver aí por que foi alterado, o que está levando essa mulher e pedir outros exames complementares, porque aí pode ser, sim, né, não uma alteração da fisiologia da gestação, mas estar evoluindo para uma patologia, né, que nós chamamos das hipertensões, né, relacionadas à gravidez, tá? Muita coisa muda. Minha aula, obrigada. Obrigada, Raíza, Beatriz. Gente, ficou alguma pergunta aqui no chat que eu não vi? Cássia, obrigada. Amelie também. Respondi a Giovana, né? Giovana teve que trocar várias vezes. A gente tem que se adaptar mesmo. Gente, passou alguma pergunta que eu não vi? Acho que foram todas, professora. Tá. Se alguém quiser fazer algum comentário, quiser ligar o áudio também. Isso, fique à vontade. Muito obrigada, gente. Foi muito Gente, especial estar com obrigada, vocês. tá?